8h40, após uma tolerância de 10 minutos, daremos início à nossa quarta reunião da CPI do Pó Preto. Agradeço o convite, agradeço a presença do doutor. Peço que houve uma alteração aqui no meu cronograma. Doutor José Carlos Perini, que se faz presente, em respeito à pontualidade, já até a gente vai estar dando início, então peço ao vereador Vinícius Simões, vice-presidente da comissão, que proceda a leitura da ata da terceira reunião. Deixa só sua caneta comigo. Bom dia a todos. Leitura da ata da terceira reunião da CPI do Pó Preto. Aos 24 dias do mês de março do ano de 2015, às 8h30, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a terceira reunião da CPI do Pó Preto. A reunião foi aberta pelo vereador Davi e logo solicitou a leitura à ata ao vereador Vinícius. Feita a leitura, o vereador Vinícius Simões fez algumas retificações. O relator da CPI, o vereador Rogerinho, está de acordo com a ata. O presidente da CPI, o vereador Davi Ismael, divulgou o cronograma de trabalho da CPI do Pó Preto, que tem início com a presença do representante da ONG Juntos SOS Ambiental, Irailton Moreschi Júnior, que veio apresentar o seu trabalho em visão geral da sociedade acerca da polêmica do Pó Preto. Informou também que, a partir da semana que vem, as falas ocorrerão em forma de depoimentos. Os depoimentos serão colhidos em plenário. A taquigrafia, que será responsável pela coleta, com compromisso com a verdade com cada um dos depoentes. Informou que na próxima reunião terá a presença da doutora Cileia Aparecida Vitória Martins, presidente da Associação de Pneumologia do Espírito Santo, para nos falar sobre a poluição e saúde dos capixabas. E também a presença do doutor José Geraldo Nil. Registrou a presença da pesquisadora Maiana Rigo. Logo, após, convidou o senhor Irailton Moreschi para dar início à sua apresentação. O senhor Irailton iniciou sua fala contextualizando a questão do meio ambiente em Vitória, refletindo com gestões anteriores. Citou também as edições da Feira do Verde, que ao longo dos 25 anos é patrocinada por empresas que poluem, mostrando uma realidade que não existe. E que nessa 25ª edição, o Grupo SOS Ambiental fez sua primeira participação, e provavelmente a última, pois mostrou à população a realidade, todos os malefícios do pó preto. No decorrer da sua apresentação, passou alguns slides com fotos explicativas e charges do Amarildo. Para finalizar a sua apresentação, passou um pequeno filme que mostra a primeira mobilização da população, mostrando sua indignação com o pó preto, que aconteceu na praia de Camburi. O vereador Rogerinho, com a palavra, agradeceu à ONG, especialmente ao senhor Irailton Moreschi, pela forma com que conduziu sua apresentação. Informou que o presidente da comissão, Davi Ismael, junto com o membro vereador Vinícius Simões, no final da reunião, tiveram que se ausentar por compromisso em suas agendas. Em suas considerações finais, passou o cronograma novamente e declarou encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores e a sociedade para a próxima reunião pública, que se realizará dia 31 do mês de março de 2015, às 8h30, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões parlamentares, lavrou a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente vereador Davi Ismael e demais vereadores membros da comissão. Palácio Atílio Vivaco, 24 de março de 2015, vereador Davi Ismael, presidente da CPI do Pó Preto, serviço de apoio às comissões parlamentares. Lida a ata. A presidência consulta o plenário se há alguma retificação a fazer na ata lida. Não havendo, a considero aprovada. Mais uma vez, registro a presença da pesquisadora Maiana Rigo, que se faz presente. E, desta forma, com pragmatismo, convido o médico alergista José Carlos Perini, que pudesse fazer uso da tribuna
Procedimentalmente, quero informá-lo, doutor, queremos ouvi-lo pelo tempo de 20 minutos, podendo ser prorrogado por 10 minutos no máximo. E o tema da convocação de Vossa Excelência é a percepção dos danos à saúde causados pela poluição atmosférica, objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Pó Preto. Queria solicitar ao serviço de apoio uma água para que nosso convocado... Ok, à vontade. A mesa se desfaz para que as pessoas possam ouvir da melhor forma. Eu gostaria apenas de registrar que eu estou aqui como cidadão, mas também como presidente nacional da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, representando os médicos alergistas do Brasil inteiro. Portanto, não falo só no meu nome pessoal, mas também de uma entidade que é uma afiliada da MB, tá? E, portanto, falo em nome de todos esses médicos. Bom, quando nós médicos recebemos no nosso consultório uma pessoa com uma... Vamos falar uma coisa bem banal num país tropical, uma diarreia, uma gastroenterite, e ele diz para mim: doutor, eu acho que foi uma água que eu tomei lá na roça de um córregozinho, tá? E eu não preciso nem de uma CPI, nem de um grupo de peritos, nem de uma análise muito ampla para saber que aquela água está contaminada, baseado na história do meu paciente. A medicina, portanto, ela vive de evidências, e essas evidências são baseadas tanto naquela que nós coletamos do nosso paciente, que nos informa, quanto aquela que nós coletamos pela prevalência de certos fatos na comunidade, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as doenças estafilocóccicas estão crescendo, porque o uso indevido de antibióticos e assim outras coisas. Então, quando nós falamos em poluição, muitas vezes nós vemos algumas tolices na mídia, até de autoridades, dizendo que não há evidências de que a poluição faça mal à saúde. Eu falo poluição no geral. E isso já está mais do que acertado e sedimentado no conhecimento médico e nas evidências científicas. Poluição é hoje um dos principais fatores de comprometimento da qualidade da saúde de uma comunidade. Tanto nas doenças respiratórias, nas doenças alérgicas que são ligadas à minha área de atuação, cardiovasculares, doenças dermatológicas e várias outras doenças que qualquer site da Organização Mundial da Saúde que você for ver, isso está bem documentado. Um outro conceito que a gente deveria colocar, antes de entrar especificamente na questão do pó preto, é que saúde não é ausência de doença, tá? Nós sempre achamos que estar saudável é não ter doença. Não é isso. Os conceitos de saúde transcendem esse fato. A saúde, ela é também qualidade de vida, acesso à moradia, à alimentação, à segurança, conforto, estado psicológico, todos esses fatores. Então, quando você vive numa cidade em que você passa a mão, hoje limparam o plenário, né? Se tivesse deixado, ia fechado. Mas a minha sala é fechada, onde eu trabalho, e de manhã cedo tem pó preto lá. E você chega na sua casa, você não pode botar o pé no chão, porque está tudo sujo. Então, isso também compromete a sua qualidade de vida. Então, nós temos aí o primeiro fator, que é o que traz esse pó preto. É o comprometimento da qualidade do ambiente que nós vivemos. É um ambiente sujo, que compromete não só esteticamente, mas funcional. Você bota um pé no chão, o pé vai ficando seco, ressecado. Eu falo para as mães: solta essas crianças no chão. Eu falo: como, doutor? Lá em casa é um pó preto horroroso. E isso é o primeiro impacto. Nós sabemos que doenças respiratórias crescem substancialmente nas comunidades como Vitória, onde você tem o pó preto. Existe um estudo conduzido pela doutora Faradiba Sarkis Serpa, da Imescan, que é o chamado estudo ISAC. O estudo ISAC é um estudo feito no mundo inteiro para prospecção da prevalência de doenças respiratórias, como rinite e asma, ligado ao ambiente que a pessoa vive. Vitória é a capital recordista brasileira, com 46% de prevalência de crianças, porque do ponto de vista pediátrico, entre 0 e 18 anos são crianças. Entre menores, vamos dizer assim,
com doenças alérgicas respiratórias, com rinite alérgica especificamente. E a média nacional é de 26%. Nas áreas urbanas, nas áreas de interior, isso cai. Quer dizer, Vitória é recordista nacional de prevalência de rinite alérgica. O senhor não tem como relacionar isso com pó preto. Eu acho que, se você vê um bicho que tem orelha de porco, focinho de porco, pé de porco e rabo de porco, se não for feijoada, é porco, né? Então, tem que imaginar que nós temos todas as evidências para relacionar essa prevalência da rinite alérgica, desse aumento, com essa questão ambiental. Já que quando você vai para outras cidades onde tem esse tipo de poluição, você também tem um valor muito grande dessas doenças. A asma também. O que acontece com os nossos pacientes portadores de doenças respiratórias, principalmente naquilo que eu lido, que é a asma? O número de pessoas portadoras de asma na cidade como Vitória é aproximadamente o mesmo do que lá em Venda Nova do Imigrante, por exemplo. Só que existe um parâmetro que é a morbidade. Ou seja, o agravamento. Uma pessoa em Vitória vai ter muito mais crises de asma do que aquela pessoa lá em Venda Nova. Isso é um fato. O número de pessoas pode ser o mesmo. O indivíduo lá tem uma crise por ano, o daqui vai ter 10 por ano. Isso é evidente naquilo que a gente verifica no dia a dia do nosso consultório. Isso também, evidentemente, está ligado à questão ambiental. Claro que não é só o pó preto que influencia. E esse é um dos grandes argumentos da indústria. Mas a poluição veicular aqui em Vitória é muito grande, ela corresponde a 40%. Só que eu moro na Ilha do Boi, lá na Pontinha, e lá não tem poluição veicular. A dona Maria, que mora lá em São Pedro, fora das vias, ela também não tem poluição veicular, mas ela tem pó preto na casa dela. Então eu costumo dizer que o pó preto tem uma grande vantagem, ele é extremamente democrático, ele atinge de maneira igual para todo mundo. E o outro aspecto também que se coloca é que, porque vocês lá na Ilha do Boi, vocês têm um índice muito alto, lá em Santo Antônio é muito pouco, é mais ou menos como não saber nadar e pular no mar, 10 metros de profundidade ou 2 é a mesma coisa, você vai morrer afogado. Então, o outro conceito que a gente tem que colocar é que não existe poluição boa, toda poluição faz mal para a saúde, toda poluição impacta. Eu queria só ler para vocês uma coisinha rápida da Organização Mundial da Saúde. Isso aqui é o que eles chamam de um fact sheet, que é um paper, um papel em que eles trazem fatos sobre poluição. Depois eu vou passar isso aqui para a comissão, para arquivar como um documento. Mas ele fala assim, pequenas partículas, material particulado, mesmo em pequenas quantidades, tem um impacto na saúde, e não há, na realidade, nenhum patamar que possa ser identificado abaixo do qual nenhum dano à saúde é observado. Assim, a Organização Mundial da Saúde, nos seus diretrizes de 2005, estabeleceu limites para se alcançar o menor índice possível de material particulado, mas não que esse índice seja tolerável. Esse índice que eles citam é de 10 microgramas por metro cúbico anual de partícula molecular, o PM 2,5, com picos de 24 horas, no máximo de 25 microgramas. Ou seja, o pico de 25 microgramas é tolerável, a média anual é 10. Isso não é medido aqui em Vitória. O PM10, a média anual tolerável é de 20 microgramas por metro cúbico, e o pico tolerável é de 5 microgramas. Mesmo nesses índices, a Organização Mundial da Saúde admite que tem um alto impacto sobre as doenças cardiovasculares, respiratórias, com aumento dos índices de infarto do miocárdio e doenças como enfisema pulmonar. Mas o mais interessante não é isso. Você lembra que eu falei? Do PM10 é 20 microgramas. Você sabe qual é o índice que o CONAMA determina como tolerável para o Brasil? 50 é considerado ótimo e 150 é considerado regular. E aí, senhor presidente, é onde está o grande nó da questão. Nós estamos aqui falando contra o vento, porque nós nunca vamos conseguir que essas empresas que hoje emitem poluentes
mudem. Elas estão exatamente dentro do parâmetro legal. Elas não estão ilegais. Quem está fora dos parâmetros que a saúde determina como o mínimo adequado são os índices que são gerados pelo governo federal. E apesar de todo o impacto político, o peso que nós representamos na nossa comunidade, eu digo nós porque vocês são nossos representantes, nós não temos poder para mudar, porque essa legislação é federal. E aí há uma tolerância enorme em relação a isso. Ou seja, material particulado causa doença em qualquer quantidade. Nas quantidades que estão determinadas pela Organização Mundial da Saúde, também se considera como capaz de causar doença. O que existe em Vitória hoje, pela própria Organização Mundial da Saúde, que tem Vitória cadastrado lá, a média de PM10 é de 30 anual, e esse é um dado de alguns anos atrás, hoje é um pouco mais. Ainda assim, estamos acima, mas perfeitamente dentro da lei, que o CONAMA define como normal. Então, eu acho que o que nós precisamos hoje não é discutir se o pó causa doença ou não, isso já está bem definido, isso está claro e evidente. O que nós precisamos é definir como que essa legislação precisa ser alterada para se atender aquilo que está nas evidências médicas que estão à disposição. Eu citaria a Organização Mundial da Saúde, citaria também o Dr. Paulo Saldiva, que é um dos grandes estudiosos de meio ambiente, tem um livro dele publicado chamado Meio Ambiente e Saúde, o Desafio das Metrópoles, e tem um estudo conduzido aqui em Vitória pela doutora, essa moça fez uma tese na UFES, em que ela fala sobre os transtornos na vida moderna que mais afetam a população. A doutora Larissa Barbosa de Souza. Ela fez um estudo sobre qualidade de vida. Então, ela cita fez um questionário aplicado a 148 pessoas para definir o impacto que isso teria sobre a qualidade de vida. E ela fala, ressalta-se que a fonte siderurgia representa as indústrias da região que aplicam técnicas empregadas para extrair o ferro de minério e trabalhá-lo com vistas a diferentes aplicações. E esse resultado demonstra que as fontes industriais contribuem de forma significativa com o fluxo de deposição de material particulado na Ilha do Boi, e outras fontes relevantes da região da Ilha do Boi foram o mar, ressuspensão, solos e cimenteiras, mas que a siderurgia foi o que mais predominou no estudo que ela fez. Então, isso já está sedimentado e claro. Então, o que eu gostaria de encerrar dizendo aqui, pó preto causa doença, os índices atuais estão errados, porque estão acima daqueles que são mínimos determinados pela Organização Mundial da Saúde. Todas as evidências médicas, em qualquer especialidade, cardiologia, pneumologia, vão se bater no mesmo ponto. E, do ponto de vista psicológico, também na questão comportamental, emocional das pessoas em relação ao ambiente que elas vivem. Ou nós mudamos a legislação, ou nós nos mudamos de Vitória. Era só isso. Obrigado. Queria agradecer e franquear a oportunidade de fala somente aos vereadores. Se mais alguém tiver fazer alguma pergunta, por favor, dirija a um vereador. Cumprimentar o vereador Devanir, que se faz presente, chegou logo no comecinho da fala do nosso médico. Convidá-lo para chegar mais à frente. Vereador Vinícius Simões. Primeiro, agradecer ao doutor por estar aqui. Oi. A Câmara de Vitória, a cidade de Vitória te agradece por vir aqui e nos ajudar com o seu depoimento, com seus estudos. A minha pergunta, e que pode ser também, além de ser uma pergunta, pode ser uma reflexão, é a seguinte. No decorrer desses anos, muitas pessoas ficaram doentes por conta da poluição. Isso é um fato. E quando uma pessoa fica doente, embora a gente reflita ainda mais na sua frase que saúde não é só ausência de doença, mas quando uma pessoa fica doente, ela naturalmente busca uma unidade de saúde, ou até mesmo uma unidade privada. Se existe poluição, e essa poluição, ela adoece a população, e a população busca a unidade de saúde, significa que o governo, seja municipal ou estadual,
gasta dinheiro para curar essas pessoas. De acordo com essa reflexão, cabe às empresas indenizar o governo por gastar dinheiro com saúde, uma vez que, em se tratando desse ponto específico das empresas, porque a gente sabe também que a poluição não vem só das empresas. Sem dúvida, é claro. A própria natureza até, ela contribui. A construção civil, os automóveis. Mas, em se tratando dessa questão do pó preto, né? Que é uma questão mais específica e a gente sabe de onde vem, que são das empresas atuais. Estamos tentando identificar se é a Vale do Rio Doce, a ArcelorMittal, enfim. Então, assim, finalizando a pergunta, é exagero de minha parte achar que essas empresas, elas precisam pagar pelo prejuízo, além de conter essa poluição, e também pagar pelo prejuízo que ela causa à sociedade, uma vez que as pessoas adoecem e precisamos de ter mais médicos, precisamos de gastar com saúde, né? Certo. Assim, eu estou refletindo há algum tempo sobre isso. Conversei até com a Maiana e outras pessoas. Estou refletindo sobre essa questão, né? E eu sei também que existem os índices que o senhor mesmo disse que favorecem, né, essas empresas. Então, a reflexão que eu faço, que pode ser entendida como uma pergunta também, é isso. Será que essas empresas, elas estão dando prejuízo à sociedade no campo da saúde? E eu nem toquei na questão do meio ambiente. Não, entendi. Existe uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que a poluição ambiental de todas as fontes, ela causa um impacto de custos sobre cada indivíduo da ordem de $100 ano, que ele gera de custos para a pessoa e aqueles que pagam pela saúde daquela pessoa, seja o Estado, seja o plano de saúde, seja quem for. Isso é uma estimativa que, evidentemente, tem que ser analisada dentro de critérios locais. Mas o ponto central não é se eu devo ou não ir na justiça e pedir que essas empresas me remunerem, né? Ou que parte do dinheiro arrecadado com o imposto dos veículos se destine à saúde. Isso aí me lembra a história do adicional de insalubridade. O indivíduo trabalha numa empresa sob condições de muito risco, então a gente paga. Eu sou médico do trabalho também. Então, a legislação manda pagar um adicional e deixa o indivíduo naquele inferno. A ideia não é essa. Isso é uma tolice, que isso é pagar para o cara morrer. É você tirar ele daquele inferno. Então, num primeiro momento, eu acho que sim, essas empresas, todos aqueles que geram qualquer impacto sobre a sua vida, devem remunerar você, indenizar pelo prejuízo que causa. Eu sempre pego essa questão do pó. Imagina o seguinte: se o meu vizinho tivesse uma churrasqueira que todo dia ele acendesse e jogasse poeira dentro da minha casa e sujasse a minha casa, o mínimo que ele tinha que fazer era ir lá limpar a minha casa. E a lei garante isso. O Código Civil hoje diz que você não pode gerar nada no seu espaço para comprometer o espaço do outro. Está lá no Código Civil. Seja ruído, seja poluição, seja fumaça, seja odor, seja o que for. Então, esses nossos vizinhos estão comprometendo e deveriam nos indenizar. E a melhor maneira de fazer isso seria, no primeiro momento, através do investimento nas áreas de apoio à saúde dessas pessoas. Mas isso não soluciona o problema. Ele vai trazer assim: eu vou ressarcir parte do custo que hoje o poder público paga. E o poder público não tem dinheiro nenhum. Quem tem dinheiro é o cidadão que paga o seu imposto e esse dinheiro vai reverter. Então, com certeza tem impacto. Teve um estudo conduzido pelo Dr. Saldiva em Vitória. Saldiva é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que eu gosto muito, e o estudo dele era para medir o número de internações que gerava quando subia os índices de poluição. Eu contestei o estudo dele publicamente na época que ele apresentou, e ele depois admitiu que era um tendencionismo. Não dá para você medir se tem excesso de internação. Os hospitais estão lotados. Como é que você vai medir excesso? Isso aí só serve para país de primeiro mundo, que tem 20% de leito ocupado. O dia que passar para 30%, você correlaciona com algum fato. Mas vai no hospital infantil. Aqueles caras lá mereciam uma medalha. Eles atendem 30 mil crianças por mês naquele hospital, são 1.000 crianças por dia. Como é que você vai medir impacto de poluição? Então, hoje nós temos que nos basear naquilo que é evidência. Tem um custo? Tem. As empresas deveriam pagar? Deveriam. Nós vamos conseguir? Duvido. Mas que existe um custo e deveria ser pago? Deveria. Mas não é a saída. A saída é diminuir o impacto que esse pó causa.
Vereador Rogerinho. Bom dia, doutor José Carlos. Bom dia. Eu gostaria de agradecer pela presença do senhor. Algumas perguntas aqui, está fazendo para o senhor, só para esclarecer algumas dúvidas e também para fortalecer essa construção, desse debate, dessa CPI do pó preto. A primeira é o seguinte: o senhor falou que o pó preto causa doenças, não é isso? Sim. Uhum. Alguma dessas doenças são incuráveis? Ou tem esse parâmetro? O senhor tem como passar essa informação para a gente? Bom, a Organização Mundial da Saúde, ela define que algumas doenças que têm um crescimento no ambiente de poluição particulada, como é o nosso caso, material particulado, principalmente as doenças cardiorrespiratórias, como o enfisema, que é irreversível, tá? A asma, que é uma doença crônica, e o infarto do miocárdio, que leva o indivíduo de vez. De formas que, sim, algumas dessas doenças têm impacto permanente ou podem ser até fatais. Quer dizer, o Brasil é um país que não constrói sua memória, de forma que nós não temos muitos estudos dirigidos com relação a isso. Mas se fosse fazer uma avaliação, com certeza aqui nós iríamos repetir aquilo que a Organização Mundial da Saúde vê em outros países. O índice de infarto e miocárdio em Vitória provavelmente deve ser maior do que em outras cidades. E essa é uma doença causada pela poluição. Uma das Legal. causas. O senhor falou a asma? A asma, o enfisema, doenças cardiovasculares, mas principalmente o infarto, né? O número de infartados cresce. Nesse paper que ele fala, ó, a poluição aérea é o maior risco ambiental para a saúde. Reduzir índices de poluição aérea, países que conseguiram fazê-lo, reduziram a prevalência de doenças como infarto do miocárdio, doenças coronarianas, câncer de pulmão, ambas crônicas, e doenças agudas respiratórias, incluindo a asma. Tá? Isso é um update de 2014. Tá? Os níveis mais baixos de poluição trazem a melhoria cardiovascular, na saúde cardiovascular e respiratória da população, tanto em curto e longo termo. Tá? O senhor falou que quem mora no interior vai menos vezes ao médico, né, em relação a essas crises, né? Eu falei especialmente nas doenças alérgicas, que é a minha área, porque a rinite e a asma tem uma prevalência genética. Tá? Então, se você pegar o número de pessoas que possuem essas doenças em Venda Nova, eles chegam aproximadamente ao mesmo daqui. Entendi. Só que a gravidade daqui é muito maior. No caso da rinite do jovem, é que a gente tem um índice muito maior aqui do que em outras cidades. Mas a média é a mesma. A gravidade dessas doenças é que é maior em Vitória, o número de crises que essas pessoas vão ter. Perguntei pela questão mesmo de afirmar, então, que quem mora em Vitória gasta mais com a saúde do que quem mora no interior. Então, com certeza. Isso é fato. Isso é fato. Eu tenho isso nos meus arquivos de consultório. Eu tenho lá 50 mil fichas de paciente. O número de visitas que eu recebo do paciente de Vitória, portador de asma... Na relação propriamente causada pelo pó preto. Essas doenças... Pois é. Aí, vereador, é que é o problema que é onde as empresas se defendem. Todo mundo se defende. É porque não é só o pó preto que influencia. Quando nós falamos em poluição, nós também temos outras fontes. Entendi. As emissões de diesel e outras fontes. Então, tem estudos que mostram que, ao longo de rodovias, à medida que você se afasta a cada 100 metros da rodovia, você diminui em 1% a prevalência de gravidade da asma em função da menor contato com o material particulado do diesel, por exemplo. Então, quando você tenta estabelecer um custo-benefício desse impacto sobre as doenças, você tem sempre a defesa deles dizendo assim, mas eu não sou o único que polui. Só que a poluição é um coquetel, todo mundo bota a sua parte, né? e contribui para o total. E só para terminar a terceira pergunta, por exemplo, quem é asmático, exemplo da asma, né, diretamente, quem é asmático na cidade de Vitória, ele pode atribuir diretamente ao pó preto? Não dá para se atribuir só porque ela é uma doença multifatorial.
Você tem os fatores alérgicos, que é a poeira de casa, simples e comum. Você tem os fatores infecciosos e a poluição, não só o pó, mas também, por exemplo, os NOs, os SOs, que são as emissões do processamento industrial, não só dessas indústrias, mas de outras localizadas na região, que também contribuem. O que nos chama a atenção é que os índices de pó preto em Vitória são muito acima do que aqueles que a Organização Mundial da Saúde determina, e por isso é que nós atribuímos que o pó preto é um fator muito importante nesse processo. Entendi. Mas não podemos também dizer que é só ele, não, que seria muito tendencionismo. Chega a influenciar, então, 50%? Eu acredito que... Já que não tem 100%, 50%? Eu não tenho um estudo dirigido, mas eu diria ao senhor que, pelos índices de prevalência desse material, 40% seria um índice mais razoável para a gente dizer, porque hoje é a participação desse material particulado na nossa poluição, 40%. Se nós quisermos estabelecer um índice, é esse. Mas isso carece de uma verificação científica, né? Obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Presidente. Vereador Devanir. Doutor José Carlos, seja bem-vindo a essa casa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Meu bom dia. Bom dia. Para que eu possa compreender melhor e que as pessoas possam também compreender melhor, o senhor falava que o índice de poluente da empresa, da Vale, está dentro dos padrões daquilo que o governo federal exige. Certo. Eu não citei especificamente a Vale, vereador. Eu citei que os índices de poluição em Vitória estão dentro dos parâmetros que o governo considera normais. Mas é a maior agressora. Sim. E o apelo popular gira em torno disso aí. Se esse índice poluente dessa principal empresa e de outras, que é notoriamente vista a olho nu, sim, as pessoas hoje passam a mão em cima do móvel, no chão, consegue detectar isso muito fácil, inclusive juntar em quantidade. Quem tem piscina, então, sofre muito com isso aí. Estaria talvez o governo omisso pelo fato de alguma dessas empresas, dentre essas empresas, algumas já ter sido estatal, e o seu fiscalizador era o seu proprietário, hoje é uma SA, ou estaria talvez a população que mais sofre, que mais é penalizada, exagerando? Porque tem que ter um omisso, ou um omisso e um prejudicado, ou então não tem um omisso e também não tem um prejudicado, a população esteja talvez exagerando, mesmo juntando isso em quantidade. Acredito eu que se varrer aí 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, você consegue juntar isso num saquinho. Existe o omissor, existe o prejudicado, ou não existe nenhum e nem outro? Do ponto de vista do senhor. Sim, eu acho que existe prejudicado, sim. Isso é visível na nossa qualidade de vida. Dentro daquele conceito de que saúde não é só ausência de doença, outros fatores também multiplicadores da má qualidade de vida influenciam. O pó é evidentemente um comprometedor da qualidade de vida. E, vereador, eu concordo com o senhor de que o grande culpado nessa história ainda, o grande vilão dessa história é essa omissão do órgão fiscalizador, do governo, que é conivente com essa situação, com o argumento de que isso tem um impacto econômico positivo sobre a comunidade, portanto é tolerável. Aí eu citaria o Delfim Neto, que na época do governo militar dizia que poluição é progresso. É uma frase dele. Ou seja, onde há poluição, há progresso. O que eu discordo, como aqueles que eu conheço da área industrial, discordo que poluição é incompetência tecnológica, porque hoje tem tecnologia para contê-la e aí, na realidade, passa a ser um bom negócio para o indivíduo, porque ele não tem que botar filtro nada, ele ganha mais dinheiro. Então, poluição não é progresso, mas é uma filosofia bem enfiada dentro da cabeça, né? Recentemente foi permitida e já está entrando em operação a 8ª usina de pelotização da Vale do Rio Doce. Essa 8ª usina não é a 8ª, ela é a 14ª, porque ela tem uma capacidade instalada igual às outras 7, tá? Evidente que é uma usina mais moderna, com recursos. Eu trabalhei como tradutor e intérprete na implantação da primeira e segunda usina da Vale do Rio Doce, e eu me lembro que o fechamento dela era com folhas de eternite. E isso era tolerável. Hoje já se tem mais exigência com o encapsulamento dessas áreas e tal,
Mas, mesmo assim, o processo é crescente. A industrialização há uma demanda, porque essa usina foi feita para alimentar a Companhia Siderúrgica Tubarão ao lado, que compra pellets da Vale do Rio Doce. Então, vai formando um arco de interesses que é crescente. E aí o governo faz o quê? Legal, são mais 500 empregos, vamos colocar em operação e não avalia aquela questão que o vereador falou do custo que isso gera de impacto sobre a população, né? O doutor Cristiano Dias Lopes dizia que a única coisa que a Vale deixava no Espírito Santo era o apito do trem, né? Por causa dos benefícios fiscais que ela tem. Quer dizer, são empresas que também têm um grande benefício fiscal, mas evidentemente pagam tributos também aqui, e isso já mudou um pouco. Mas, sem dúvida, que a omissão do poder público é o grande responsável por não fiscalizar adequadamente, por ter índices bastante toleráveis e ser muito conivente. Há poucos dias na TV Ambiental, o doutor Alessandro, que é um dos responsáveis pela questão do impacto de saúde, declarou de que não há evidências de que o pó seja assim tão ruim para a saúde. Foi onde eu decidi voltar para essa questão da briga com relação ao meio ambiente, porque eu achei aquilo uma ofensa à minha inteligência. Quando alguém que é uma autoridade toma partido de uma posição. Ele, no máximo, poderia fazer era analisar os dados, não tomar partido de uma posição. Isso aí. Eu fico agradecido com o esclarecimento do senhor e queria externar ao senhor, ao presidente também da CPI, todos que participam, que acompanham de casa. Fica difícil fiscalizar uma empresa ou empresas multinacional, posso dizer, quando você tem um agente fiscalizador usando a estrutura dessa empresa. Então, presidente da CPI, vereador Davi Ismael, é importante nós levarmos em consideração e começarmos também a visitar esses órgãos fiscalizadores que estão instalados dentro da estrutura daquele que deveria ser fiscalizado, penalizado, enquadrado, para que pudesse, então, proporcionar ao cidadão da região metropolitana em caráter especial um pouco mais de qualidade de vida. Porque como posso eu viver de favor daquele que eu tenho obrigação de fiscalizar? Sem dúvida. É para inglês ver ou é chamar o brasileiro capixaba de burro, de idiota? Eu gostaria, presidente da CPI, que pudéssemos então visitar, que Vossa Excelência pudesse criar um calendário de visitar esses órgãos que estão instalados dentro da estrutura dessas empresas. Obrigado. Agradeço e acolho a sugestão do vereador Devanir, membro desta comissão. Agradeço neste momento a presença do Dr. José Carlos Perini, da Associação Brasileira de Pneumologistas. Não, de alergia e imunologia. Alergia e imunologia. E imunologia. Peço desculpas pela falha. Não, tá certo. E dou-me por satisfeito com os esclarecimentos passados por Vossa Excelência. Peço somente que assine aqui aquilo que Vossa Excelência disse, proceda a leitura e convidar. Então, desta forma, meu agradecimento. Como o vereador Vinícius disse, a Câmara de Vitória agradece, a cidade de Vitória agradece e fica renovada nossas esperanças de construir realmente uma cidade de Vitória mais sustentável, mais tolerada, não tolerável com a poluição, mas sim que busque a todo tempo a qualidade de vida de seus moradores. Presidente, posso... Vereador Vinícius. Só gostaria, naquela intervenção que eu fiz, que eu falei, doutor, e a todos, de fortalecer a seguinte ideia. Aqui o senhor, inclusive, disse que a principal meta é que as empresas controlem sua poluição. Controlem que os níveis os índices sejam reduzidos e, a partir daí, as empresas venham se adequar e poluir menos. Sem dúvida. Eu, como vereador, penso assim. Sem dúvida. Mas, enquanto isso não está acontecendo, e por tudo que já passou, por tudo que já foi feito, por isso que eu levantei a questão do ressarcimento de alguma maneira, mas Sim. Fortaleço a ideia de que o mais importante não é isso. O mais importante, de fato, é que os índices sejam reduzidos e as empresas possam se adequar a eles. Perfeito. Só para eu tá ótimo. acertar minha fala.
Tá, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a gente tem um imenso respeito pelo trabalho de vocês, porque, na realidade, a questão ambiental passa muito pela mudança de mentalidade. Mesmo que a gente não consiga mudar de imediato esses índices, vereador, a gente consegue mudar a mentalidade e fazer com que essas pessoas se entendam de que eles vivem nessa comunidade como nós, que é preciso que a gente modifique isso a longo prazo. Não há progresso com poluição. Muito obrigado. Eu agradeço e convido a doutora Cileia, peço ao vereador Rogerinho que acompanhe o doutor José Carlos Perini para que proceda a assinatura do termo. E convido a doutora Cileia Aparecida Victório Martins, presidente da Associação de Pneumologista do Estado do Espírito Santo. Então, se vossas... Ali facilita as pessoas verem e a gravação. Então, peço a sua compreensão. Doutora Cileia, a senhora passa a depor, contribuindo com o tema a percepção dos danos causados pela poluição atmosférica, objeto de investigação dessa CPI do Pó Preto. Agradeço a sua presença nesta nossa reunião e te passo a palavra pelo tempo de 20 minutos. Não, eu não vim apresentar nada, eu só vim mesmo aqui até para responder perguntas, Ok. né? Concordo com tudo que o colega falou e realmente a gente tem problemas sérios com a poluição. Assim como ele como alergista e eu como pneumologista, as doenças respiratórias aumentaram demais a nível de consultório e também a nível público e realmente isso aí leva uma despesa imensa, né, a nível de governo, porque algumas pessoas, infelizmente, acabam tendo nem condições financeiras para comprar medicação e a maioria das vezes acabam tendo crises repetidas e acabam tendo maior número de internações. Então, realmente, os gastos são elevados e a gente sabe que não tem como a gente provar realmente que é só o pó preto, mas a gente sabe que é uma estrutura que contribui demais para a piora desses pacientes. Bom, doutora, então vamos lá para não sermos redundantes. No município de Vitória, foi identificado, chegamos ao número de 36,68% de internações a mais no ano de 2014 por doenças respiratórias. Essas doenças são identificadas muitas vezes na unidade de ensino, na unidade de saúde. O remédio, ele se encontra na farmácia popular, aqueles remédios gratuitos, ou são medicações que precisam ser em 100% compradas? O que acontece? O médico tenta se adequar ao que ele tem, né? Então, a maioria das vezes, a gente tem alguns medicamentos que são dados realmente pela farmácia popular, mas que às vezes não são suficientes para melhorar aquele paciente. Alguns pacientes necessitam de medicações mais caras e medicações de uso, inclusive, permanentes e crônicos. Então, o que acontece? Infelizmente, com isso, temos vários protocolos que são difíceis de serem cumpridos por nível governamental e, com isso, o paciente tem que fazer o quê? O uso do dinheiro dele, e que, infelizmente, ele também não tem muito. E a maioria das vezes, esses pacientes complicam com infecções ou viróticas ou bacterianas, onde tem que gastar também com antibiótico. E a maioria das vezes, você não consegue assim, adquirir esse antibiótico a nível do SUS, né? Então, o paciente passa a ter uma despesa bem imensa. Vocês têm algum índice na rede privada de saúde de aumento dos casos de doenças respiratórias, como tem esse de 36,68% na rede pública? É difícil fazer essa avaliação da parte privada, né? Mas a gente sabe que tem realmente o índice pelo nível de agendamentos no seu consultório. Realmente, às vezes, você não consegue, tem gente que não consegue nem fazer consulta com a gente, vai ter, às vezes, ter vaga daqui a alguns meses, por causa do quê? De grande quantidade de pacientes com exacerbações nesse período. Eles complicam bastante, tem muita falta de ar, tem muitas crises, e a maioria das vezes até necessitam mesmo de uso de medicações e atendimento médico urgente. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente, para não deixar o paciente perdido, acaba-se, então, o quê? Fazendo os encaixes, e nesses encaixes aí, a gente tem um consultório extremamente lotado. Esse índice realmente ser feito uma porcentagem, não tem como, mas observa-se que há um aumento significativo. De número de... Certo. Eu não sei se eu posso falar que eu fui asmático, eu tive muitas crises asmáticas ao longo, e a realidade de todo capixaba.
E me recordo que ao longo da minha vida, todo médico que eu ia falava que era a mudança de tempo, no começo. Era a mudança de tempo, porque era um sol, eu entrava no ar-condicionado, saía do ar-condicionado e pegava. E eu tive a oportunidade de morar fora. E lá peguei neve, muita neve. Ali eu vivenciei a mudança de tempo a todo instante e não tive crise. Uma outra explicação que eu tinha quando pequeno era a questão do carpete, dos ursos de pelúcia da minha irmã, de cortina, tapetes. Minha casa não tinha absolutamente nada. Era o chão direto. Aí, para evitar botar o pé no chão gelado, tinha o chinelo. O que é a realidade? Morando fora, todas as casas encarpetadas por inteiro, cortinas, não tive absolutamente nada. Então, assim, de que forma, quando eu vejo isso, a fala do doutor que nos antecedeu, que ele, na opinião dele, algo em torno de 40% das doenças respiratórias teriam relação com o pó preto. Eu sei lá, na minha suposições, acho que é algo ainda maior, porque eu não consigo identificar outro agente, outra causa que me fizesse entender ou compreender como fonte das doenças, a não ser essas doenças respiratórias aqui na cidade de Vitória pelo pó preto. Qual a opinião de da senhora com relação a isso? Você tem que lembrar que a asma é uma doença inflamatória crônica, né? Se você, já inclusive com um grande percentual de parte genética, então quem é asmático vai viver, né, pode não ter crise atualmente, mas você será eternamente um asmático. E geralmente todo asmático é rinítico, mas nem todo rinítico é asmático, né? Mas o que acontece? Você, a gente sabe que é o nosso nariz entupido o tempo todo. Isso, você sempre vai ter isso aí, porque as duas coisas são correlacionadas. Então o que acontece? A asma realmente tem uma participação sazonal, né? Mudanças climáticas, o quente e o frio, ventos, isso tudo são coisas que podem contribuir com as suas crises de asma. Agora, evidentemente que aqui em Vitória tem uma grande coisa, né? Nós temos uma conformação geográfica que facilita essa deposição do pó. Então, esse pó fica acima de você e, com certeza, aquilo vai descendo e você acaba inalando. Você, por ser asmático e ser rinítico, você vai começar com a crise da rinite, evidentemente, depois vai acabar tendo a crise de asma. Você provavelmente não teve nenhum problema fora, porque, primeiro, não estava tão estressado. Segundo, né, mesmo com a presença de carpete e de neve, lá existe uma coisa bem diferente, né? O ambiente não tem essa poluição, né, que seria um dos fatores. E aqui, infelizmente, em virtude dessa poluição, você provavelmente deveria ter tido crises mais frequentes, né? Depois de uma certa faixa etária, até as pessoas acham que a asma curou, né, principalmente depois da adolescência. Mas não é que ela curou, ela continua em você. Só que você não tem tantas crises como você tinha quando pequeno, né? Então, assim, você passa a ter uma melhora da sua asma, não que você esteja curado, né? Então, o que acontece? As mudanças climáticas ainda te influenciam, mas, evidentemente, por quê? Aqui dentro da região da Grande Vitória, quando existe esse vento noroeste, quando existe o vento sul, isso facilita com que esse pó preto que fica sobre nós, né, se deposite mais e favoreça você ter mais crise. Então, infelizmente, eu acho que realmente por você morar aqui, havia uma grande contribuição para as suas piores das suas crises. Sou morador da Enseada do Suá, bairro extremamente prejudicado. E algumas leituras que faço com relação à questão do vento noroeste, é que o vento está aí para comprovar de onde é a fonte poluidora. Porque quando tem um vento noroeste, é justamente o vento que vem das usinas e nos traz esse pó preto, insuportável. Eu me recordo que na minha fase de criança, ou eu estava fazendo a nebulização, coitado, ou eu estava imundo, porque eu ia jogar bola e caía na quadra e tinha que... O uniforme nunca durava tanto, tinha que ficar trocando. A realidade de qualquer criança no município de Vitória. Então, pergunto ao vereador Rogerinho Pinheiro. Passa a palavra, vereador Rogerinho Pinheiro. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora Cileia Aparecida, pneumologista, né? Eu só gostaria, doutora, de fazer a mesma pergunta que eu fiz ao doutor José Carlos Perini, quanto ao seu pó preto causa realmente doenças, né? Justamente as doenças o qual ele é formado, é especialista, vamos dizer assim. Da mesma forma a senhora. Ele informou que em torno de 40%
Eu gostaria de fazer essa mesma pergunta para a senhora. Qual a sua opinião sobre esta pergunta, né? E no caso, perguntando já se causa doenças. O que acontece? Você dentro de um pó preto, você tem que analisar que tem substâncias químicas, né? Principalmente enxofre, monóxido de carbono, que são partículas que, dependendo do tamanho, elas vão pegar o seu brônquio, vão pegar seus bronquíolos e vão chegar até a nível de alvéolos. Então, realmente, você vai ter doenças, evidentemente, relacionadas a elas. Não tem como a gente medir isso, evidentemente, dizer que todas as doenças são exclusivamente causadas pelo pó preto, né? Mas ele é um grande contribuinte, eu concordo com o colega, provavelmente de torno de 40% de nossos problemas, hoje em dia, respiratórios, estão muito ligados à estrutura e à área que a gente vive em função dessa poluição. Obrigado, doutora. Já que se trata de uma CPI, é importante colher esses depoimentos, até mesmo para a gente formatar a nossa... formar, né, as nossas ideias e lá na frente enriquecer nosso relatório. Obrigado. Doutora, permita-me voltar à fala. O vereador Rogerinho me trouxe à memória uma outra opinião que as pessoas de forma recorrente têm com relação ao pó preto. Que as implicações na saúde da pessoa se restringe àquela coriza, à meleca que você acaba tirando e isso não te causa problemas pulmonares. O médico que nos antecedeu deixou bem claro que existe um agravamento das doenças cardiovasculares e respiratórias, como o efizema. Queria que a senhora pudesse falar um pouquinho mais detalhado que tipo de doenças são essas, para ficar claro, de que o pó preto, por ser uma partícula sedimentar maior, ficaria nas nossas narinas, não iria para o nosso pulmão. A gente vê que é justamente o contrário, mas que fica o depoimento de Vossa Excelência de forma oficial acerca do tema. Que o colega também tentou explicar, né? Você tem que lembrar que são partículas que vão entrar, evidentemente. Nosso nariz é o nosso filtro. Ele começa aí a sua respiração. Do nariz, evidentemente, você vai para a região dos brônquios e dos brônquios até a região do pulmão. Então, realmente, assim, o pulmão é o único órgão que tem contato com o meio externo, né? E as pessoas esquecem isso. Então, por que agrava as doenças cardiorrespiratórias? Se você tem um pulmão que funciona mal, tem péssima oxigenação, evidentemente que esse coração e esses vasos vão ter que trabalhar muito mais para poder adequar o nível de oxigenação a nível muscular e cerebral. Então, consequentemente, vão ter um aumento mais da frequência cardíaca, consequência com isso, você vai acabar tendo picos hipertensivos e acaba, às vezes, gerando ou um AVC ou um infarto agudo do miocárdio, dependendo, evidentemente, também que tem outros fatores acumulativos, não são só esses. Mas a gente sabe que o pulmão, hoje em dia, que a gente fala que é o ataque do pulmão, é responsável por várias patologias, por causa dessa baixa taxa de oxigenação. Se ele trabalha mal, os outros órgãos também vão trabalhar, porque ele é o nosso tanque, é a nossa energia. Ele que te dá oxigênio para tudo. Se você não tem uma boa oxigenação, evidentemente, você vai ter várias doenças. A questão do enfisema é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela geralmente é gerada por exposições a poluentes, entre eles o tabagismo, né, que é um dos grandes principais, e no caso também o próprio pó preto, ou até mesmo queimas de madeiras, né, porque são coisas que são inaladas e chegam a nível de alvéolos, é o que eu falei. As partículas, ela tem números, tem peso, e dependendo, algumas ficam mais localizadas nessa região, agora outras têm possibilidade de ir descendo e chegar a nível do parênquima pulmonar. Essas, então, é que vão gerar maiores problemas, podendo te dar fibrose pulmonar, podendo te dar a formação do DPLC, que é o enfisema, né? E também agravamento de outras doenças respiratórias, no caso como a rinite e a asma, que estão interligadas uma à outra. Inclusive também o próprio câncer de pulmão, porque se você se expõe a nível de enxofre, a nível de monóxido de carbono, são duas substâncias extremamente lesivas à parede da mucosa, né? Tanto brônquio quanto alveolar. Com isso, então, a exposição ao câncer de pulmão realmente também vai ser bem acentuado. Davi. Vou me dar por satisfeito, mas antes só lendo sobre o tema, pude verificar que acho que foi o pesquisador Saldino, é Saldino que fala? Saldino? Disse que morar em Vitória equivale que todo mundo aqui começa o dia fumando 1,5 cigarro por dia, que é a equivalência daquilo que é inalado pelo pó preto. Vereador Vinícius. Queria agradecer, doutora, por estar presente aqui também. É uma pergunta que já foi feita várias vezes, e várias vezes essas informações, a resposta costuma ser a mesma, mas é importante ouvir também da sua opinião. Vitória, de fato, é uma das cidades com maior número de índices de doenças respiratórias? Isso é um fato? Isso é um fato. Isso não é um boato? Não, isso não é um boato, não. Isso é verdadeiro. É como eu te falei. Entre as capitais, entre as cidades? Entre as cidades, eu acredito, né? Não só as capitais, né? Por causa de que eu falei com você, a conformação geográfica favorece a esse quadro.
porque a poluição realmente ela existe. Associada a essa comorbidade da parte geográfica, o índice, então, se eleva bastante. Tá bom. Então, é muito difícil você ver poucos assim, históricos, nem quem não tem alergia passa a ter, né? Entendi. Obrigado. Vereador Devanir. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. É importante nós frisarmos também, presidente, que a doutora está aqui na CPI, participando com o seu profissional, nos fornecendo, nos abastecendo de informações precisa, na verdade, uma grande parceira dessa CPI. Eu me sinto feliz com a presença da senhora. Doutora, se for possível, se a senhora puder responder, como profissional, a senhora também consegue, assim como os munícipes de Vitória, detectar que esse poluente que vem do minério é, de fato, o maior causador desses problemas respiratórios? É um grande contribuinte, né? Dizer que exclusivamente ele não tem como, porque nós também vivemos num mundo extremamente, né, Sim, o ambiente poluído. não exclusivo, mas ele tem maior. realmente uma porcentagem bem elevada. Eu concordo com o colega em torno de provavelmente uns 40%. Né, porque, é como eu falei com você, esse pó preto, é importante entender isso, ele é composto de substâncias químicas. Essas substâncias é que se tornam extremamente lesivas. E nós temos que sempre levar isso, essas partículas têm um peso, e dependendo desse peso, ela vai lesar tanto vias aéreas superiores quanto as inferiores. Ok, doutor, obrigado. Encerradas as perguntas pelos vereadores presentes, queria agradecer a doutora Cileia Aparecida Victório Martins, Eu que agradeço. presidente da nossa Associação de Pneumologistas no Estado do Espírito Santo. Isso? Isso mesmo. Dessa vez eu acertei. Agradeço a presença, espero que a senhora tenha sido acolhida, Ó, com o maior prazer tenha a também. esperança de ação renovada pelos trabalhos dessa CPI do Pó Preto. A gente tem o péssimo hábito no Brasil de que CPI não acaba em nada, então espero ter renovado as esperanças suas com relação a esse tema, de todos os presentes, daqueles que nos acompanham pela TV Câmara, que temos o compromisso com o resultado. Alguns índices, o doutor José Carlos disse bem, algumas ações são federais, e a gente vai até esses órgãos cobrá-lo. Mas existem ações locais, e existem investigações sobre essas medidas mitigadoras, essas novas tecnologias, procedimentos tecnológicos, que essas empresas poluidoras assumiram o compromisso, nós iremos a fundo investigar se eles estão cumprindo ou não. Porque no primeiro momento, aqueles portões da Vale, da CST, como se fosse uma barreira para cada um de nós acompanharmos as ações. Então, temos o sentimento na população e visível em nossos móveis de que a poluição chegou a níveis insuportáveis, sobretudo com a alta do calor deste último verão. Então, a gente espera dar realmente um resultado à população de Vitória com trabalho. Agradeço a presença Eu que e agradeço. vamos voltar. Peço só que passe aqui para que a gente possa assinar o seu termo seu depoimento. Pergunto aos vereadores presentes se há alguma consideração final. Vereador Devanir, vereador Vinícius, vereador Rogerinho. Senhor presidente, eu gostaria só de agradecer ao doutor José Carlos e à doutora Cileia pelos esclarecimentos à CPI. Agradecer a todos os presentes, aos vereadores que se faz presente, parabenizar Vossa Excelência pela condução e dizer que as palavras, reafirmar as palavras de Vossa Excelência, que o objetivo dessa CPI é realmente não acabar em pizza como se fala por aí, né? Realmente a gente vai buscar o resultado e fazer com que a população possa se agarrar, né, nesse empenho que esses vereadores, membros e suplentes dessa CPI estão tendo para levar para todos uma resposta. Então, era essa mensagem que eu gostaria de estar deixando. Por fim, a diretoria das comissões, peço que expeça-se convocação da secretária de Saúde, Deise Coller Benning, e do subsecretário de Meio Ambiente, Paulo Barbosa, para a próxima terça-feira. Eles virão como convocados, da mesma forma o gerente de controle ambiental da SEMAN e o gerente de fiscalização. Então, peço que saia no dia de hoje
a convocação destes 4 servidores do município de Vitória. Peço também, por meio da Procuradoria que se faz presente, a reiterar o pedido que foi feito à Prefeitura de Vitória, já extrapolado no seu prazo de envio de documentação a essa comissão. Essa comissão, por ser composta por vereadores e um poder legislativo independente, cobra o decurso do prazo do envio de documentos por parte da Prefeitura de Vitória. A Prefeitura de Vitória não cumpriu o seu prazo. Então, não temos como analisar algo que não temos em mãos. Então, peço que fique cobrado isso. E peça juntada dos depoimentos que foram feitos hoje no processo original da CPI do Pau Preto. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa reunião. Faz parte da comissão. Vice-líder do prefeito, líder do prefeito e o prefeito manda.